filme indonésio de terror Temoro, dirigido por Inara Ciarafina, centra-se nos irmãos Devin. Os irmãos Devin e Senna, após a morte de sua mãe durante uma invasão domiciliar violenta. Devin, que trabalha como técnico de internet e cuidava da sua mãe mentalmente instável, sempre ressentiu a irresponsabilidade de Senna, que fazia trabalhos ocasionais e tinha um caso com a esposa de um ministro. Após a tragédia, o pai distante dos irmãos retorna e os leva para morar com ele e sua misteriosa mãe, a avó paterna de Devin e Senna, em uma casa isolada onde administram uma empresa de produção de carne. Na nova casa, Devin encontra algum conforto na figura da avó, enquanto Senna busca a aprovação do pai. No entanto, eventos estranhos e sinistros começam a ocorrer, levantando suspeitas sobre a natureza dos negócios da família e a própria avó. Senna descobre sinais de práticas demoníacas e tenta convencer Devin a fugir, mas ele se recusa. Seduzida pela nova vida e pela atenção do pai, aos poucos Devin descobre que sua família está envolvida em um ritual sombrio e ela está sendo preparada para um papel crucial nessa tradição ancestral. A herança mencionada no título se revela não ser bens materiais, mas sim uma maldição ou uma entidade demoníaca transmitida através das gerações da família. O filme constrói uma atmosfera de suspense e terror psicológico com mistério em torno da real natureza da herança e das intenções da avó e do pai. A relação tensa entre os irmãos, marcada pela dor e pelo ressentimento, serve como pano de fundo para os horrores que se desenrolam. No clímax, Devin se torna a vítima do ritual familiar destinado a se tornar o novo receptáculo para a entidade maligna que assombra a sua linhagem. O filme explora temas de luto, laços familiares disfuncionais e superfície da normalidade. A narrativa busca manter o espectador na escuridão sobre a extensão da maldição e o verdadeiro propósito dos rituais da família até os momentos finais.
Devin, inicialmente apresentada como uma jovem responsável e prática, que cuidava da mãe e trabalhava para se sustentar, ela nutre um ressentimento por seu irmão Senna, devido à sua irresponsabilidade. Após a morte da mãe, Devin busca um novo começo na casa do pai, encontrando certo conforto na figura da avó e apreciando a atenção paterna, o que a torna mais suscetível às estranhas dinâmicas familiares. Sua jornada é marcada pela descoberta sombria da herança familiar e sua eventual transformação em vítima do ritual. Senna, o irmão mais despreocupado e com um histórico de escolhas questionáveis, a morte da mãe parece afetá-lo, levando-o a desconfiar rapidamente dos acontecimentos na casa do pai. Ele é o primeiro a perceber os sinais de algo sinistro e tenta alertar Devin sobre o perigo, mostrando um lado protetor que antes parecia adormecido. Sua luta para convencer a irmã e escapar da influência da família paterna é um dos motores da narrativa do suspense. O pai, uma figura distante e misteriosa no início da história. Seu retorno repentino após a morte da esposa e seu desejo de levar os filhos para sua casa isolada levanta suspeitas desde o início. Ele se mostra um pai mais presente para Devin, o que a influencia, enquanto sua relação com Senna parece mais fria e distante. Sua verdadeira natureza e envolvimento com rituais da família são peças-chave do mistério. A avó, uma personagem enigmática e central para a trama, sua presença na casa é carregada de mistério e sua relação com Devin inicialmente parece acolhedora. No entanto, à medida que os eventos estranhos se intensificam, sua verdadeira natureza e seu papel na tradição familiar sombria se revelam aterrorizantes. Ela personifica a herança do título e representa a perpetuação do mal através das gerações. Em resumo, os personagens de Temurum são complexos e suas interações impulsionam a narrativa de terror. Devin representa a inocência confrontada com o horror. Senna, a tentativa de razão e proteção em meio ao caos. O pai, a figura de autoridade com segredos obscuros, e a avó, a personificação da tradição macabra que assombra a família. A dinâmica entre eles, marcada por desconfianças e laços familiares distorcidos, contribui significativamente para a atmosfera tensa e aterrorizante do filme. A trilha sonora de um filme de terror como Temurum
desempenha um papel crucial na construção da atmosfera de suspense, tensão e medo. Embora não tenha informações detalhadas e específicas sobre o compositor ou as faixas exatas da trilha sonora de Temuru, posso falar sobre o papel e as características típicas de uma trilha sonora eficaz em filmes de terror. Funções primárias da trilha sonora em filmes de terror. Criação de atmosfera. A música e os efeitos sonoros são essenciais para estabelecer um clima de apreensão, mistério e terror. Melodias dissonantes, tons baixos e arrastados e sons ambientes perturbadores podem instantaneamente deixar o espectador desconfortável e ansioso. Antecipação do perigo. A trilha sonora frequentemente sinaliza a aproximação de algo ameaçador antes mesmo de ser visualizado na tela. Um aumento gradual na intensidade da música, batidas cardíacas, simulados ou ruídos estranhos podem preparar o público para o susto ou para uma cena de horror. Realce de momentos de tensão. Em cenas de suspense, a música pode aumentar a sensação de urgência e perigo, intensificando as emoções do espectador. O silêncio repentino também pode ser uma ferramenta poderosa para criar um impacto dramático antes de um momento chocante. Implicações das emoções. A trilha sonora pode sublinhar os sentimentos dos personagens, como medo, desespero, confusão ou terror. Ela ajuda o público a se conectar emocionalmente com a situação na tela. Criação de identidade sonora. Uma trilha sonora marcante pode se tornar sinônimo do filme, contribuindo para a sua identidade e reconhecimento. Elementos comuns em trilhas sonoras de terror: música dissonantes e atonal. Harmonia e melodia tradicionais são frequentemente evitadas em favor de sons que são errados ou perturbadores, criando uma sensação de desconforto e estranheza. Efeitos sonoros ambientes perturbadores. Ruídos industriais, sussurros, rangidos, estalos, vento uivantes e outros sons incomuns podem ser usados para criar um ambiente sinistro. Instrumentação incomum. O uso de instrumentos de maneira não convencionais ou a incorporação de sons eletrônicos e sintetizadores podem gerar texturas sonoras únicas e assustadoras. Silêncio estratégico. A ausência de som pode ser tão eficaz quanto o uso em criar tensão, preparando o público para um momento de choque ou revelação. Motivos musicais recorrentes. Temas musicais associados a personagens, lugares ou elementos sobrenaturais podem ser usados para reforçar a narrativa e criar uma conexão sutil ao longo do filme. Considerando a temática de Temuru, envolvendo tradições familiares, rituais sombrios e uma atmosfera isolada, é provável que sua trilha sonora utilize muitos desses elementos para intensificar a sensação de horror ancestral e os mistérios que cercam a família. Podemos esperar uma trilha sonora que contribui significativamente para o clima opressor e a sensação de que algo terrível está sempre à espreita.
As críticas ao filme Temur 1 foram mistas, com alguns elogiando a atmosfera e o suspense, enquanto outros apontam falhas no roteiro e no desenvolvimento dos personagens. Pontos positivos frequentemente mencionados: atmosfera e suspense. Muitos críticos destacam a eficaz construção de uma atmosfera sinistra e opressora, especialmente nas cenas ambientadas na casa isolada. O uso da fotografia e do design de produção foi elogiado. A lentidão proporcional em algumas cenas contribui para o suspense crescente. Elementos de terror psicológico. Alguns apreciam a forma como o filme explora o terror psicológico, focando na crescente paranoia e nas descobertas perturbadoras dos personagens, em vez de depender apenas de sustos fáceis. Temática de herança e maldição familiar. A premissa da maldição transmitida através das gerações e os rituais sombrios foram considerados elementos interessantes e com potencial para o horror. Atuações. As performances dos atores, especialmente Yasami Jassen como Devin e Brian Domani como Senna, foram frequentemente elogiadas por transmitirem a angústia e o medo de seus personagens. Pontos negativos comumente apontados: roteiro e desenvolvimento de personagens. Uma crítica recorrente foi a falta de profundidade do desenvolvimento dos personagens e algumas inconsistências ou lacunas no roteiro. As motivações de alguns personagens podem ter parecido confusas ou pouco exploradas. Ritmo lento. Enquanto alguns apreciam a construção gradual do suspense, outros acharam o filme de terror excessivamente lento, com momentos que poderiam ter sido mais concisos. Falta de inovação no terror. Alguns críticos sentiram que Temur não trouxe mais novidade ao gênero do terror, utilizando tropos familiares sem muita originalidade. Resolução da trama. A conclusão da história e a revelação da natureza da herança dividem opiniões, com alguns achando insatisfatória ou pouco clara. Sustos e gore. Para alguns espectadores acostumados a filmes de terror mais diretos, a relativa ausência de sustos, jump scare e cenas gráficas pode ter sido uma decepção. Em resumo, Temur parece ter agradado aqueles que apreciam um terror mais atmosférico e psicológico, com uma construção lenta de suspense e uma premissa intrigante sobre maldições familiares. No entanto, o filme enfrentou críticas em relação ao desenvolvimento do roteiro e dos personagens, além de um ritmo considerado lento por alguns e uma possível falta de inovação no gênero. É importante notar que as opiniões sobre filmes de terror são bastante subjetivas e o que funciona para um espectador não funciona para outro. Temur 1 pode ser mais apreciado por aqueles que valorizam a ambientação e a tensão gradual em detrimento de sustos constantes e uma narrativa atmosférica ou narrativa frenética.
o filme indonésio de terror Temoro, dirigido por Inara Ciarafina, centra-se nos irmãos Devin. Os irmãos Devin e Senna, após a morte de sua mãe durante uma invasão domiciliar violenta. Devin, que trabalha como técnico de internet e cuidava da sua mãe mentalmente instável, sempre ressentiu a irresponsabilidade de Senna, que fazia trabalhos ocasionais e tinha um caso com a esposa de um ministro. Após a tragédia, o pai distante dos irmãos retorna e os leva para morar com ele e sua misteriosa mãe, a avó paterna de Devin e Senna, em uma casa isolada onde administram uma empresa de produção de carne. Na nova casa, Devin encontra algum conforto na figura da avó, enquanto Senna busca a aprovação do pai. No entanto, eventos estranhos e sinistros começam a ocorrer, levantando suspeitas sobre a natureza dos negócios da família e a própria avó. Senna descobre sinais de práticas demoníacas e tenta convencer Devin a fugir, mas ele se recusa. Seduzida pela nova vida e pela atenção do pai. Aos poucos, Devin descobre que sua família está envolvida em um ritual sombrio e ela está sendo preparada para um papel crucial nessa tradição ancestral. A herança mencionada no título se revela não ser bens materiais, mas sim uma maldição ou uma entidade demoníaca transmitida através das gerações da família. O filme constrói uma atmosfera de suspense e terror psicológico com mistério em torno da real natureza da herança e das intenções da avó e do pai. A relação tensa entre os irmãos, marcada pela dor e pelo ressentimento, serve como pano de fundo para os horrores que se desenrolam. No clímax, Devin se torna a vítima do ritual familiar destinado a se tornar um novo receptáculo para a entidade maligna que assombra a sua linhagem. O filme explora temas de luto, laços familiares disfuncionais e superfície da normalidade. A narrativa busca manter o espectador na escuridão sobre a extensão da maldição e o verdadeiro propósito dos rituais da família até os momentos finais.
Devin, inicialmente apresentada como uma jovem responsável e prática, que cuidava da mãe e trabalhava para se sustentar, ela nutre um ressentimento por seu irmão Senna, devido à sua irresponsabilidade. Após a morte da mãe, Devin busca um novo começo na casa do pai, encontrando certo conforto na figura da avó e apreciando a atenção paterna, o que a torna mais suscetível às estranhas dinâmicas familiares. Sua jornada é marcada pela descoberta sombria da herança familiar e sua eventual transformação em vítima do ritual. Senna, o irmão mais despreocupado e com um histórico de escolhas questionáveis, a morte da mãe parece afetá-lo, levando-o a desconfiar rapidamente dos acontecimentos na casa do pai. Ele é o primeiro a perceber os sinais de algo sinistro e tenta alertar Devin sobre o perigo, mostrando um lado protetor que antes parecia adormecido. Sua luta para convencer a irmã e escapar da influência da família paterna é um dos motores da narrativa do suspense. O pai, uma figura distante e misteriosa no início da história. Seu retorno repentino após a morte da esposa e seu desejo de levar os filhos para sua casa isolada levanta suspeitas desde o início. Ele se mostra um pai mais presente para Devin, o que a influencia, enquanto sua relação com Senna parece mais fria e distante. Sua verdadeira natureza e envolvimento com rituais da família são peças-chave do mistério. A avó, uma personagem enigmática e central para a trama, sua presença na casa é carregada de mistério e sua relação com Devin inicialmente parece acolhedora. No entanto, à medida que os eventos estranhos se intensificam, sua verdadeira natureza e seu papel na tradição familiar sombria se revelam aterrorizantes. Ela personifica a herança do título e representa a perpetuação do mal através das gerações. Em resumo, os personagens de Temurum são complexos e suas interações impulsionam a narrativa de terror. Devin representa a inocência confrontada com o horror. Senna, a tentativa de razão e proteção em meio ao caos. O pai, a figura de autoridade com segredos obscuros, e a avó, a personificação da tradição macabra que assombra a família. A dinâmica entre eles, marcada por desconfianças e laços familiares distorcidos, contribui significativamente para a atmosfera tensa e aterrorizante do filme. A trilha sonora de um filme de terror como Temurum
desempenham um papel crucial na construção da atmosfera de suspense, tensão e medo. Embora não tenha informações detalhadas e específicas sobre o compositor ou as faixas exatas da trilha sonora de Temuru, posso falar sobre o papel e as características típicas de uma trilha sonora eficaz em filmes de terror. Funções primárias da trilha sonora em filmes de terror. Criação de atmosfera. A música e os efeitos sonoros são essenciais para estabelecer um clima de apreensão, mistério e terror. Melodias dissonantes, tons baixos e arrastados e sons ambientes perturbadores podem instantaneamente deixar o espectador desconfortável e ansioso. Antecipação do perigo. A trilha sonora frequentemente sinaliza a aproximação de algo ameaçador antes mesmo de ser visualizado na tela. Um aumento gradual na intensidade da música, batidas cardíacas, simulados ou ruídos estranhos podem preparar o público para o susto ou para uma cena de horror. Realce de momentos de tensão. Em cenas de suspense, a música pode aumentar a sensação de urgência e perigo, intensificando as emoções do espectador. O silêncio repentino também pode ser uma ferramenta poderosa para criar um impacto dramático antes de um momento chocante. Implicações das emoções. A trilha sonora pode sublinhar os sentimentos dos personagens, como medo, desespero, confusão ou terror. Ela ajuda o público a se conectar emocionalmente com a situação na tela. Criação de identidade sonora. Uma trilha sonora marcante pode se tornar sinônimo do filme, contribuindo para a sua identidade e reconhecimento. Elementos comuns em trilhas sonoras de terror, músicas dissonantes e atonal. Harmonia e melodia tradicionais são frequentemente evitadas em favor de sons que soam errados ou perturbadores, criando uma sensação de desconforto e estranheza. Efeitos sonoros ambientes perturbadores. Ruídos industriais, sussurros, rangidos, estalos, vento uivantes e outros sons incomuns podem ser usados para criar um ambiente sinistro. Instrumentação incomum. O uso de instrumentos de maneira não convencionais ou a incorporação de sons eletrônicos e sintetizadores podem gerar texturas sonoras únicas e assustadoras. Silêncio estratégico. A ausência de som pode ser tão eficaz quanto o uso em criar tensão, preparando o público para um momento de choque ou revelação. Motivos musicais recorrentes. Temas musicais associados a personagens, lugares ou elementos sobrenaturais podem ser usados para reforçar a narrativa e criar uma conexão sutil ao longo do filme. Considerando a temática de Temuru, envolvendo tradições familiares, rituais sombrios e uma atmosfera isolada, é provável que sua trilha sonora utilize muitos desses elementos para intensificar a sensação de horror ancestral e os mistérios que cercam a família. Podemos esperar uma trilha sonora que contribui significativamente para o clima opressor e a sensação de que algo terrível está sempre à espreita.
As críticas ao filme Temur 1 foram mistas, com alguns elogiando a atmosfera e o suspense, enquanto outros apontam falhas no roteiro e no desenvolvimento dos personagens. Pontos positivos frequentemente mencionados: atmosfera e suspense. Muitos críticos destacam a eficaz construção de uma atmosfera sinistra e opressora, especialmente nas cenas ambientadas na casa isolada. O uso da fotografia e do design de produção foi elogiado. A lentidão proporcional em algumas cenas contribui para o suspense crescente. Elementos de terror psicológico. Alguns apreciam a forma como o filme explora o terror psicológico, focando na crescente paranoia e nas descobertas perturbadoras dos personagens, em vez de depender apenas de sustos fáceis. Temática de herança e maldição familiar. A premissa da maldição transmitida através das gerações e os rituais sombrios foram considerados elementos interessantes e com potencial para o horror. Atuações. As performances dos atores, especialmente Yasami Jassen como Devin e Brian Domani como Senna, foram frequentemente elogiadas por transmitirem a angústia e o medo de seus personagens. Pontos negativos comumente apontados: roteiro e desenvolvimento de personagens. Uma crítica recorrente foi a falta de profundidade do desenvolvimento dos personagens e algumas inconsistências ou lacunas no roteiro. As motivações de alguns personagens podem ter parecido confusas ou pouco exploradas. Ritmo lento. Enquanto alguns apreciam a construção gradual do suspense, outros acharam o filme de terror excessivamente lento, com momentos que poderiam ter sido mais concisos. Falta de inovação no terror. Alguns críticos sentiram que Temur não trouxe mais novidade ao gênero do terror, utilizando tropos familiares sem muita originalidade. Resolução da trama. A conclusão da história e a revelação da natureza da herança dividem opiniões, com alguns achando insatisfatória ou pouco clara. Sustos e gore. Para alguns espectadores acostumados a filmes de terror mais diretos, a relativa ausência de sustos, jump scare e cenas gráficas pode ter sido uma decepção. Em resumo, Temur parece ter agradado aqueles que apreciam um terror mais atmosférico e psicológico, com uma construção lenta de suspense e uma premissa intrigante sobre maldições familiares. No entanto, o filme enfrentou críticas em relação ao desenvolvimento do roteiro e dos personagens, além de um ritmo considerado lento por alguns e uma possível falta de inovação no gênero. É importante notar que as opiniões sobre filmes de terror são bastante subjetivas e o que funciona para um espectador não funciona para outro. Temur 1 pode ser mais apreciado por aqueles que valorizam a ambientação e a tensão gradual em detrimento de sustos constantes e uma narrativa atmosférica ou uma narrativa frenética.
filme indonésio de terror Temoro, dirigido por Inara Ciarafina, centra-se nos irmãos Devin. Os irmãos Devin e Senna, após a morte de sua mãe durante uma invasão domiciliar violenta. Devin, que trabalha como técnico de internet e cuidava da sua mãe mentalmente instável, sempre ressentiu a irresponsabilidade de Senna, que fazia trabalhos ocasionais e tinha um caso com a esposa de um ministro. Após a tragédia, o pai distante dos irmãos retorna e os leva para morar com ele e sua misteriosa mãe, a avó paterna de Devin e Senna, em uma casa isolada onde administram uma empresa de produção de carne. Na nova casa, Devin encontra algum conforto na figura da avó, enquanto Senna busca a aprovação do pai. No entanto, eventos estranhos e sinistros começam a ocorrer, levantando suspeitas sobre a natureza dos negócios da família e a própria avó. Senna descobre sinais de práticas demoníacas e tenta convencer Devin a fugir, mas ele se recusa. Seduzida pela nova vida e pela atenção do pai. Aos poucos, Devin descobre que sua família está envolvida em um ritual sombrio e ela está sendo preparada para um papel crucial nessa tradição ancestral. A herança mencionada no título se revela não ser bens materiais, mas sim uma maldição ou uma entidade demoníaca transmitida através das gerações da família. O filme constrói uma atmosfera de suspense e terror psicológico com mistério em torno da real natureza da herança e das intenções da avó e do pai. A relação tensa entre os irmãos, marcada pela dor e pelo ressentimento, serve como pano de fundo para os horrores que se desenrolam. No clímax, Devin se torna a vítima do ritual familiar destinado a se tornar um novo receptáculo para a entidade maligna que assombra a sua linhagem. O filme explora temas de luto, laços familiares disfuncionais e superfície da normalidade. A narrativa busca manter o espectador na escuridão sobre a extensão da maldição e o verdadeiro propósito dos rituais da família até os momentos finais.
Devin, inicialmente apresentada como uma jovem responsável e prática, que cuidava da mãe e trabalhava para se sustentar, ela nutre um ressentimento por seu irmão Senna, devido à sua irresponsabilidade. Após a morte da mãe, Devin busca um novo começo na casa do pai, encontrando certo conforto na figura da avó e apreciando a atenção paterna, o que a torna mais suscetível às estranhas dinâmicas familiares. Sua jornada é marcada pela descoberta sombria da herança familiar e sua eventual transformação em vítima do ritual. Senna, o irmão mais despreocupado e com um histórico de escolhas questionáveis, a morte da mãe parece afetá-lo, levando-o a desconfiar rapidamente dos acontecimentos na casa do pai. Ele é o primeiro a perceber os sinais de algo sinistro e tenta alertar Devin sobre o perigo, mostrando um lado protetor que antes parecia adormecido. Sua luta para convencer a irmã e escapar da influência da família paterna é um dos motores da narrativa do suspense. O pai, uma figura distante e misteriosa no início da história. Seu retorno repentino após a morte da esposa e seu desejo de levar os filhos para sua casa isolada levanta suspeitas desde o início. Ele se mostra um pai mais presente para Devin, o que a influencia, enquanto sua relação com Senna parece mais fria e distante. Sua verdadeira natureza e envolvimento com rituais da família são peças-chave do mistério. A avó, uma personagem enigmática e central para a trama, sua presença na casa é carregada de mistério e sua relação com David inicialmente parece acolhedora. No entanto, à medida que os eventos estranhos se intensificam, sua verdadeira natureza e seu papel na tradição familiar sombria se revelam aterrorizantes. Ela personifica a herança do título e representa a perpetuação do mal através das gerações. Em resumo, os personagens de Temurum são complexos e suas interações impulsionam a narrativa de terror. David representa a inocência confrontada com o horror. Senna, a tentativa de razão e proteção em meio ao caos. O pai, a figura de autoridade com segredos obscuros, e a avó, a personificação da tradição macabra que assombra a família. A dinâmica entre eles, marcada por desconfianças e laços familiares distorcidos, contribui significativamente para a atmosfera tensa e aterrorizante do filme. A trilha sonora de um filme de terror como Temurum
desempenham um papel crucial na construção da atmosfera de suspense, tensão e medo. Embora não tenha informações detalhadas e específicas sobre o compositor ou as faixas exatas da trilha sonora de Temuru, posso falar sobre o papel e as características típicas de uma trilha sonora eficaz em filmes de terror. Funções primárias da trilha sonora em filmes de terror. Criação de atmosfera. A música e os efeitos sonoros são essenciais para estabelecer um clima de apreensão, mistério e terror. Melodias dissonantes, tons baixos e arrastados e sons ambientes perturbadores podem instantaneamente deixar o espectador desconfortável e ansioso. Antecipação do perigo. A trilha sonora frequentemente sinaliza a aproximação de algo ameaçador antes mesmo de ser visualizado na tela. Um aumento gradual na intensidade da música, batidas cardíacas, simulados ou ruídos estranhos podem preparar o público para o susto ou para uma cena de horror. Realce de momentos de tensão. Em cenas de suspense, a música pode aumentar a sensação de urgência e perigo, intensificando as emoções do espectador. O silêncio repentino também pode ser uma ferramenta poderosa para criar um impacto dramático antes de um momento chocante. Implicações das emoções. A trilha sonora pode sublinhar os sentimentos dos personagens, como medo, desespero, confusão ou terror. Ela ajuda o público a se conectar emocionalmente com a situação na tela. Criação de identidade sonora. Uma trilha sonora marcante pode se tornar sinônimo do filme, contribuindo para a sua identidade e reconhecimento. Elementos comuns em trilhas sonoras de terror, música dissonantes e atonal. Harmonia e melodia tradicionais são frequentemente evitadas em favor de sons que soam errados ou perturbadores, criando uma sensação de desconforto e estranheza. Efeitos sonoros ambientes perturbadores. Ruídos industriais, sussurros, rangidos, estalos, vento uivantes e outros sons incomuns podem ser usados para criar um ambiente sinistro. Instrumentação incomum. O uso de instrumentos de maneira não convencionais ou a incorporação de sons eletrônicos e sintetizadores podem gerar texturas sonoras únicas e assustadoras. Silêncio estratégico. A ausência de som pode ser tão eficaz quanto o uso em criar tensão, preparando o público para um momento de choque ou revelação. Motivos musicais recorrentes. Temas musicais associados a personagens, lugares ou elementos sobrenaturais podem ser usados para reforçar a narrativa e criar uma conexão sutil ao longo do filme. Considerando a temática de Temuru, envolvendo tradições familiares, rituais sombrios e uma atmosfera isolada, é provável que sua trilha sonora utilize muitos desses elementos para intensificar a sensação de horror ancestral e os mistérios que cercam a família. Podemos esperar uma trilha sonora que contribui significativamente para o clima opressor e a sensação de que algo terrível está sempre à espreita.
As críticas ao filme Temur 1 foram mistas, com alguns elogiando a atmosfera e o suspense, enquanto outros apontam falhas no roteiro e no desenvolvimento dos personagens. Pontos positivos frequentemente mencionados: atmosfera e suspense. Muitos críticos destacam a eficaz construção de uma atmosfera sinistra e opressora, especialmente nas cenas ambientadas na casa isolada. O uso da fotografia e do design de produção foi elogiado. A lentidão proporcional em algumas cenas contribui para o suspense crescente. Elementos de terror psicológico. Alguns apreciam a forma como o filme explora o terror psicológico, focando na crescente paranoia e nas descobertas perturbadoras dos personagens, em vez de depender apenas de sustos fáceis. Temática de herança e maldição familiar. A premissa da maldição transmitida através das gerações e os rituais sombrios foram considerados elementos interessantes e com potencial para o horror. Atuações. As performances dos atores, especialmente Yasami Jassen como Devin e Brian Domani como Senna, foram frequentemente elogiadas por transmitirem a angústia e o medo de seus personagens. Pontos negativos comumente apontados: roteiro e desenvolvimento de personagens. Uma crítica recorrente foi a falta de profundidade do desenvolvimento dos personagens e algumas inconsistências ou lacunas do roteiro. As motivações de alguns personagens podem ter parecido confusas ou pouco exploradas. Ritmo lento. Enquanto alguns apreciam a construção gradual do suspense, outros acharam o filme de terror excessivamente lento, com momentos que poderiam ter sido mais concisos. Falta de inovação no terror. Alguns críticos sentiram que Temur 1 não trouxe mais novidade ao gênero do terror, utilizando tropos familiares sem muita originalidade. Resolução da trama. A conclusão da história e a revelação da natureza da herança dividem opiniões, com alguns achando insatisfatória ou pouco clara. Sustos e gore. Para alguns espectadores acostumados a filmes de terror mais diretos, a relativa ausência de sustos, jump scare e cenas gráficas pode ter sido uma decepção. Em resumo, Temur parece ter agradado aqueles que apreciam um terror mais atmosférico e psicológico, com uma construção lenta de suspense e uma premissa intrigante sobre maldições familiares. No entanto, o filme enfrentou críticas em relação ao desenvolvimento do roteiro e dos personagens, além de um ritmo considerado lento por alguns e uma possível falta de inovação no gênero. É importante notar que as opiniões sobre filmes de terror são bastante subjetivas e o que funciona para um espectador não funciona para outro. Temur 1 pode ser mais apreciado por aqueles que valorizam a ambientação e a tensão gradual em detrimento de sustos constantes e uma narrativa atmosférica ou narrativa frenética.
o filme indonésio de terror Temoro, dirigido por Inara Ciarafina, centra-se nos irmãos Devin. Os irmãos Devin e Senna, após a morte de sua mãe durante uma invasão domiciliar violenta. Devi, que trabalha como técnico de internet e cuidava da sua mãe mentalmente instável, sempre ressentiu a irresponsabilidade de Senna, que fazia trabalhos ocasionais e tinha um caso com a esposa de um ministro. Após a tragédia, o pai distante dos irmãos retorna e os leva para morar com ele e sua misteriosa mãe, a avó paterna de Devin e Senna, em uma casa isolada onde administram uma empresa de produção de carne. Na nova casa, Devin encontra algum conforto na figura da avó, enquanto Senna busca a aprovação do pai. No entanto, eventos estranhos e sinistros começam a ocorrer, levantando suspeitas sobre a natureza dos negócios da família e a própria avó. Senna descobre sinais de práticas demoníacas e tenta convencer Devin a fugir, mas ele se recusa. Seduzida pela nova vida e pela atenção do pai. Aos poucos, Devin descobre que sua família está envolvida em um ritual sombrio e ela está sendo preparada para um papel crucial nessa tradição ancestral. A herança mencionada no título se revela não ser bens materiais, mas sim uma maldição ou uma entidade demoníaca transmitida através das gerações da família. O filme constrói uma atmosfera de suspense e terror psicológico com mistério em torno da real natureza da herança e das intenções da avó e do pai. A relação tensa entre os irmãos, marcada pela dor e pelo ressentimento, serve como pano de fundo para os horrores que se desenrolam. No clímax, Devin se torna a vítima do ritual familiar destinado a se tornar um novo receptáculo para a entidade maligna que assombra a sua linhagem. O filme explora temas de luto, laços familiares disfuncionais e superfície da normalidade. A narrativa busca manter o espectador na escuridão sobre a extensão da maldição e o verdadeiro propósito dos rituais da família até os momentos finais.
Devin, inicialmente apresentada como uma jovem responsável e prática, que cuidava da mãe e trabalhava para se sustentar, ela nutre um ressentimento por seu irmão Senna, devido à sua irresponsabilidade. Após a morte da mãe, Devin busca um novo começo na casa do pai, encontrando certo conforto na figura da avó e apreciando a atenção paterna, o que a torna mais suscetível às estranhas dinâmicas familiares. Sua jornada é marcada pela descoberta sombria da herança familiar e sua eventual transformação em vítima do ritual. Senna, o irmão mais despreocupado e com um histórico de escolhas questionáveis, a morte da mãe parece afetá-lo, levando-o a desconfiar rapidamente dos acontecimentos na casa do pai. Ele é o primeiro a perceber os sinais de algo sinistro e tenta alertar Devin sobre o perigo, mostrando um lado protetor que antes parecia adormecido. Sua luta para convencer a irmã e escapar da influência da família paterna é um dos motores da narrativa do suspense. O pai, uma figura distante e misteriosa no início da história. Seu retorno repentino após a morte da esposa e seu desejo de levar os filhos para sua casa isolada levanta suspeitas desde o início. Ele se mostra um pai mais presente para Devin, o que a influencia, enquanto sua relação com Senna parece mais fria e distante. Sua verdadeira natureza e envolvimento com rituais da família são peças-chave do mistério. A avó, uma personagem enigmática e central para a trama, sua presença na casa é carregada de mistério e sua relação com David inicialmente parece acolhedora. No entanto, à medida que os eventos estranhos se intensificam, sua verdadeira natureza e seu papel na tradição familiar sombria se revelam aterrorizantes. Ela personifica a herança do título e representa a perpetuação do mal através das gerações. Em resumo, os personagens de Temurum são complexos e suas interações impulsionam a narrativa de terror. David representa a inocência confrontada com o horror. Senna, a tentativa de razão e proteção em meio ao caos. O pai, a figura de autoridade com segredos obscuros, e a avó, a personificação da tradição macabra que assombra a família. A dinâmica entre eles, marcada por desconfianças e laços familiares distorcidos, contribui significativamente para a atmosfera tensa e aterrorizante do filme.
A trilha sonora de um filme de terror como Demolum desempenha um papel crucial na construção da atmosfera de suspense, tensão e medo. Embora não tenha informações detalhadas e específicas sobre o compositor ou as faixas exatas da trilha sonora de Demolum, posso falar sobre o papel e as características típicas de uma trilha sonora eficaz em filmes de terror. Funções primárias da trilha sonora em filmes de terror. Criação de atmosfera. A música e os efeitos sonoros são essenciais para estabelecer um clima de apreensão, mistério e terror. Melodias dissonantes, tons baixos e arrastados e sons ambientes perturbadores podem instantaneamente deixar o espectador desconfortável e ansioso. Antecipação do perigo. A trilha sonora frequentemente sinaliza a aproximação de algo ameaçador antes mesmo de ser visualizado na tela. Um aumento gradual na intensidade da música, batidas cardíacas, simulados ou ruídos estranhos podem preparar o público para o susto ou para uma cena de horror. Realce de momentos de tensão. Em cenas de suspense, a música pode aumentar a sensação de urgência e perigo, intensificando as emoções do espectador. O silêncio repentino também pode ser uma ferramenta poderosa para criar um impacto dramático antes de um momento chocante. Implicações das emoções. A trilha sonora pode sublinhar os sentimentos dos personagens, como medo, desespero, confusão ou terror. Ela ajuda o público a se conectar emocionalmente com a situação na tela. Criação de identidade sonora. Uma trilha sonora marcante pode se tornar sinônimo do filme, contribuindo para a sua identidade e reconhecimento. Elementos comuns em trilhas sonoras de terror, músicas dissonantes e atonal. Harmonia e melodia tradicionais são frequentemente evitadas em favor de sons que são errados ou perturbadores, criando uma sensação de desconforto e estranheza. Efeitos sonoros ambientes perturbadores. Ruídos industriais, sussurros, rangidos, estalos, vento uivantes e outros sons incomuns podem ser usados para criar um ambiente sinistro. Instrumentação incomum. O uso de instrumentos de maneira não convencionais ou a incorporação de sons eletrônicos e sintetizadores podem gerar texturas sonoras únicas e assustadoras. Silêncio estratégico. A ausência de som pode ser tão eficaz quanto o uso em criar tensão, preparando o público para um momento de choque ou revelação. Motivos musicais recorrentes. Temas musicais associados a personagens, lugares ou elementos sobrenaturais podem ser usados para reforçar a narrativa e criar uma conexão sutil ao longo do filme. Considerando a temática de Demolum, envolvendo tradições familiares, rituais sombrios e uma atmosfera isolada, é provável que sua trilha sonora utilize muitos desses elementos para intensificar a sensação de horror ancestral e os mistérios que cercam a família. Podemos esperar uma trilha sonora que contribui significativamente para o clima opressor e a sensação de que algo terrível está sempre à espreita.
As críticas ao filme Temur foram mistas, com alguns elogiando a atmosfera e o suspense, enquanto outros apontam falhas no roteiro e no desenvolvimento dos personagens. Pontos positivos frequentemente mencionados: atmosfera e suspense. Muitos críticos destacam a eficaz construção de uma atmosfera sinistra e opressora, especialmente nas cenas ambientadas na casa isolada. O uso da fotografia e do design de produção foi elogiado. A lentidão proporcional em algumas cenas contribui para o suspense crescente. Elementos de terror psicológico. Alguns apreciam a forma como o filme explora o terror psicológico, focando na crescente paranoia e nas descobertas perturbadoras dos personagens, em vez de depender apenas de sustos fáceis. Temática de herança e maldição familiar. A premissa da maldição transmitida através das gerações e os rituais sombrios foram considerados elementos interessantes e com potencial para o horror. Atuações. As performances dos atores, especialmente Yasami Jassen como Devin e Brian Domani como Senna, foram frequentemente elogiadas por transmitirem a angústia e o medo de seus personagens. Pontos negativos comumente apontados: roteiro e desenvolvimento de personagens. Uma crítica recorrente foi a falta de profundidade do desenvolvimento dos personagens e algumas inconsistências ou lacunas no roteiro. As motivações de alguns personagens podem ter parecido confusas ou pouco exploradas. Ritmo lento. Enquanto alguns apreciam a construção gradual do suspense, outros acharam o filme de terror excessivamente lento, com momentos que poderiam ter sido mais concisos. Falta de inovação no terror. Alguns críticos sentiram que Temur não trouxe mais novidade ao gênero do terror, utilizando tropos familiares sem muita originalidade. Resolução da trama. A conclusão da história e a revelação da natureza da herança dividem opiniões, com alguns achando insatisfatória ou pouco clara. Sustos e gore. Para alguns espectadores acostumados a filmes de terror mais diretos, a relativa ausência de sustos, jump scare e cenas gráficas pode ter sido uma decepção. Em resumo, Temur parece ter agradado aqueles que apreciam um terror mais atmosférico e psicológico, com uma construção lenta de suspense e uma premissa intrigante sobre maldições familiares. No entanto, o filme enfrentou críticas em relação ao desenvolvimento do roteiro e dos personagens, além de um ritmo considerado lento por alguns e uma possível falta de inovação no gênero. É importante notar que as opiniões sobre filmes de terror são bastante subjetivas e o que funciona para um espectador não funciona para outro. Temur pode ser mais apreciado por aqueles que valorizam a ambientação e a tensão gradual em detrimento de sustos constantes e uma narrativa atmosférica ou narrativa frenética.